épico. Essa é a palavra que define a primeira parte do episódio 7 do anime de Demon Slayer. Tanjiro finalmente encontra um problema muito maior que os clones anteriores do Hantengo, e agora provavelmente nem ele, nem Genya e nem Nezuko serão capazes de fazer algo. Tokito, também apuros, acaba ganhando uma nova luz. Mas será que vai dar tempo? Haganezuka e Kanamori definitivamente estão em perigo. Mas bom, esse aqui é o Primeiras Impressões e vamos falar do episódio 7 de Demon Slayer. Mas antes de tudo, eu quero mandar um salve pros membros aqui do canal. Sério galera, obrigado demais a todos vocês que apoiam o canal aqui, de coração. Mas vamos direto ao assunto principal do vídeo, que hoje eu não quero enrolar muito e tal. Então sejam bem-vindos ao Primeiras Impressões dessa semana. O episódio 7 se inicia como todos os outros, repassando os últimos momentos do episódio anterior. Então vemos um Tanjiro interceptando o corpo principal da Lua Superior 4, indo finalizá-lo com a espada que ainda está em cor carmesim. Em circunstâncias normais, isso aqui era um hit kill para qualquer Oni. Em teoria, a espada vermelha era para cortar com extrema facilidade o pescoço do Hantengo. Eu até senti um certo incômodo em a cena estar em câmera lenta, porque isso meio que me incomodou muito, porque no mangá parece muito frenético e no anime parece ser uma coisa tão lenta. Então me incomodou muito essa parte. No mangá é muito rápido, o Tanjiro mal encosta e o bichinho já grita e atrapalha tudo. Enquanto no anime parece algo bem lento mesmo, não sei explicar, parece que a espada está ali cortando o pescoço do Hantengo, mas ao mesmo tempo, ela tá ali há muito tempo, como se tivesse parado, o que é meio esquisito. Enquanto o Hantengo grita, Tanjiro continua lá, naquela cena de vou cortar, vou cortar, vou cortar. Bora! Hora do show! E realmente ele começa a cortar, até que aparece o bichão atrás dele. E o moleque já treme todo, entra em choque, bate desespero, se lembra que vai ter um churrasco com o Rengoku, encontrar a família e pedir desculpas pro Juninho lá da sessão final que ele deixou morrer. Morri! Essa cena aqui é cabulosa, muito cabulosa. Eu achei realmente aterrorizante, maneiro, bem maneira mesmo, porque você sente que o Tanjiro tá sentindo. Até porque é algo que nem todos os animes passam assim tão bem, a sensação de perigo pra situação. E aí Tanjiro começa a contar as personalidades e descobre que havia algo errado. Um dos corpos não estava ali, mas ele vai pra ver o que era. Óbvio que não, ele não vai descobrir o que era. Ele continua lá tentando macetar o corpo principal, até porque se ele corta o bichinho acabou a luta. Porém, estamos falando de Kimetsu no Yaiba, é óbvio que vai ter alguma parada que vai ferrar com todos os caçadores em campo de batalha. Ou você acha que o Akaza chegar no trem infinito foi à toa? Você acha que o Rui cortar a própria cabeça pra não morrer foi roteiro? Você acha que o Emo se fugir com um trem em movimento e ninguém sentir que um trem de 200 milhões de toneladas e 80 mil vagões não era um Oni normal? Então, isso são as coisas que servem pra trollar os caçadores de Kimetsu no Yaiba. E dessa vez, quando o Tanjiro tá lá, prestes a cortar o pescoço do Hantengo, a cortar aquele Oni e vencer a batalha, a espada carmesim apaga. A espada ficou há 2 episódios brilhando como um vagalume no escuro, apaga. Cara, é frustrante, tá ligado? Imagina aí, você tá com um bagulho na sua mão que vai servir pra uma situação. Sério, vai servir pra uma situação, vai servir só pra uma coisa. Você ficar 3 dias girando com o negócio na tua mão. Na hora que você vai precisar, o negócio apaga. Eu não compreendi o que a autora quis fazer aqui. Sinceramente, é melhor só ignorar, porque, cara, a espada ficou vermelha o tempo todo e na hora que precisou ela apagou. Porque de fato o Tanjiro ia cortar a cabeça do Hantengo, mas quando a espada apaga, a força dele não é suficiente para cortar aquele Oni. Afinal, estamos falando da Lua Superior 4. Então tem 2 coisas que ele poderia fazer para cortar a cabeça daquele Oni. A primeira é despertar a marca, porque com marca o pescoço dele vai virar papel. Ou usar uma espada vermelha, porque obviamente ela vai anular a regeneração do Oni e vai passar direto. Mas ele não tem uma e também não tem a outra. Por que o Tanjiro não despertou a marca aqui? Ele despertou em vários momentos, porque aqui não. Era necessário, ele precisava de força. Ele despertou com o Gyutaro, despertou lá 2 vezes contra os clones do Hantengo e agora que precisava, não. Isso que é meio inútil, mas vai. Enfim, vocês lembram da última análise que eu falava, nossa, a espada tá ali, tá vermelha, tal. Agora não, agora a espada feio, a espada curvou, ela não funciona mais. E sim, eu gosto bastante de reclamar dessa parte, eu nunca tive chance. Eu acho estranho o que aconteceu aqui. Bom, seguimos. Tanjiro então percebe que o capetão que tá nas suas costas vai atacar ele. O Genya não podia fazer nada, o Genya não podia atirar. Se ele fizesse isso, o Tanjiro ia de Vasco. Então, sem que eles não pudessem fazer nada, o Oni cria um tipo de baqueta. Uma baqueta bem diferenciada e baixa um tambor. Aqui eu gostei, eu achei um negócio bem épico mesmo, mas o meu hype foi de menos 300 com a espada vermelha pra 2 milhões por cento com essa cena, porque eu achei muito maneiro mesmo. E eu curti bastante os CGIs dos dragões de madeira. Não parece algo assim tão bem feito de início, porque meio que parece estar travado os movimentos, mas eu gostei do design, eu gostei do jeito que eles foram postos ali na cena, com a parte da animação 2D misturando com a 3D, então eu achei que foi legal sim, apesar de não ter ficado tão fluido como eu imaginava que ia ficar. Mas eu gostei, eu achei bem divertido, até porque o Tanjiro fica bem proporcional a eles. Eles parecem muito maiores no anime que no mangá, então eu achei um Kekijutsu bem mais interessante no anime. E eu me diverti mais vendo, eu achei bem mais frenético do que parece ser no mangá. No mangá parece um pouco mais calmo.
eles parecem excelentes no mangá, mas no anime a gente percebe que eles são bizarramente rápidos, inclusive superando a velocidade do próprio Tanjiro, e também a da Nezuko, inclusive da Nezuko Berserk, que já é uma forma bem mais avançada da Nezuko, e esses dragões eram mais rápidos que ela. O fato é que o demônio lotou aquele lugar com uma infestação de dragões de madeira, e é muito louco ver isso no anime. O Tanjiro ficou bem pequenininho naquelas vocações e tal, fora que não parecia, mas aqueles bichinhos ali eram muito perigosos, tanto que o Tanjiro acaba sendo salvo pela Nezuko, já que ele não conseguia desviar no ar. E a Oni teve sua perna cortada. Tudo bem que a Nezuko tem uma regeneração muito maior que a de qualquer Lua superior, então só surgiu outra. Mas o fato é que um ataque daquele Oni facilmente mataria alguém. Aí ouvimos pela primeira vez a voz desse novo Oni, o Zorakuten. E Tanjiro ainda tá em choque, é um sexto demônio. Então nos questionamos, cadê a galera que tá ali? Cadê o Orochi? Cadê a Izetsu? Cadê o Sekido? Cadê a galera? Cadê os outros 4 Onis que estavam ali? Cadê as 4 personalidades primárias? Elas sumiram? E aí o Genya, nosso queridíssimo comedor de Onis, vem aqui e explica pra gente o que tá acontecendo. Ele nos explica que quando a katana do Tanjiro triscou no pescoço do corpo principal, o Sekido levantou as mãos e puxou pra si tanto o Orochi como o Karaki, meio que absorvendo os dois. E logo em seguida ele foi direto pra Izetsu e fez o mesmo com ele. O mais interessante é que os Onis não pareciam gostar dessa situação, o que deixou tudo meio cabuloso e sinistro e meio macabro. E aí surgiu junto às 4 emoções primárias, um quinto Oni, que é a junção de todas, o ódio de Zorakuten. Esse Oni cabuloso, por enquanto, só tem ele e o corpo principal no campo de batalha. Lembrando que todo esse movimento Sekido de absorver todos e se transformar foi algo que durou milésimos de segundos, até ele aparecer nas costas de Tanjiro. Então esse Oni, ele não é só rápido, ele é bizarramente rápido, muito mais rápido que qualquer um que vimos até agora. Mais rápido também que qualquer Hashira até o momento, inclusive provavelmente mais rápido que o próprio Tanjiro marcado que vimos antes. Então voltamos aqui para o tempo atual, onde Zorakuten protege o corpo principal cercando ele com madeira. O Tanjiro até vai questionar, mas esse Oni aqui tem uma presença que é surreal. Esse negócio de pressão exercida em campo de batalha, que é algo real, a gente já falou aqui no canal, lá na análise do episódio 1, quando falamos do Muzan. Cada caçador e cada Oni tem uma pressão própria. E dependendo do nível de força do adversário, ele sente essa pressão. Ele sente através de instinto. Ele sente se pode ou não lutar com aquele inimigo. E dependendo do nível que o Oni tá e o caçador tá, um pode acabar até mesmo ficando de joelhos. Assim como a Shinobu foi pra cima da Irmã-Aranha, onde a Irmã-Aranha praticamente se rendeu a Shinobu. Ou quando o Rengoku se encontrou com a Kasa, onde Rengoku já entendia de algum modo que ele não tinha luta pro Kasa. Enfim, nessa situação aí com o Zorakuten e o Tanjiro, percebemos que o Genya não tá conseguindo ali nem se mexer. Ele não parece nem aguentar o próprio peso. E aí vemos que esse tal do Zorakuten, além de parecer uma criança bombada, é boca suja pra caramba. Aí o Tanjiro meio que começa a se irritar, já que aquele Oni falou que os caçadores são maus naquela situação. O Zorakuten meio que tenta tirar aquele fardo do Hantengo, seu vilão, e passar ele para os caçadores, dizendo que eles eram os que atormentavam os mais fracos. Atormentavam ali um Oni que estava apenas tremendo e tentando se esconder, tentando fazer com que Tanjiro e os outros ali na vila parecessem os vilões, pessoas que atacam os mais fracos. Aí Tanjiro começa meio que desabafar, o que é de fato algo que ele precisava. Eu acho que o Tanjiro precisava sim desabafar. Um psicólogo no Demon Corp ajudaria bastante, sendo bem sincero. E no fim, ele declara que vai cortar a cabeça daquele Oni. Mas como todos sabemos, falar é muito mais fácil do que fazer. Então fica aquela situação toda esquisita, com geral tremendo e o Oni bem ali de boas. Mas antes que pudéssemos ver ali uma boa pancadaria, o Oni se irritando, invocando os dragões de madeiras tudo bugado, vamos para a luta que está ocorrendo do outro lado da vila, já que essa aqui vai ficar para o próximo episódio. Do outro lado da vila, vemos que finalmente Gyoko resolveu parar de atormentar o Muichiro, deixando ele ali dentro daquele pote de água para meio que morrer. E Muichiro fica ali, pensando em como escapar, mas ele não consegue respirar e sua espada tá meio que toda lascada, então ele não consegue cortar nada. Parecia o fim do nosso pilar fumante. Mas então começamos a ver umas lembranças ali do Muichiro, em um tom meio que de despedida, admitindo que ia morrer ali. E sério, isso aqui dói bastante, porque pro Muichiro ele parece ver o Uekata como um pai. Ele vê o Buyashiki como o pai que substituiu o pai que ele teve, alguém muito importante, alguém de família. E essa despedida, o Muichiro agradecendo por ter reconhecido ele como pilar, é muito pesada, é emocionante até de algum modo. A gente vê que ele se sente falho como pilar da névoa. E aí o Muichiro começa a sonhar com o Tanjiro. Ele começa a alucinar. Ele percebe que aquele Tanjiro não é real, o Tanjiro nunca vai falar daquelas palavras, tentando se lembrar quem foi a pessoa que falou aquilo pra ele. Então vemos que Gyoko, enquanto isso, está atacando os ferreiros lá na cabana, ferindo Kanamori, que até tentou se proteger. Mas o que chama a atenção de fato da Lua Superior é Haganezuka. Haganezuka estava completamente focado e concentrado forjando a katana, a recuperando. Haganezuka estava tão focado que provavelmente ele nem percebeu que o Oni estava ali.
ou que o Kanamori foi ferido, ele estava completamente no piloto automático, só forjando e forjando. E eu não tô falando isso aqui à toa não, o próprio Gyoko reconhece essa concentração profunda e fica com raiva disso, se sentindo ameaçado como artista pelo Haganezuka. Ao invés de matar o Haganezuka, ele começa a golpeá-lo como se estivesse, entre aspas, chicoteando, tentando fazer ele perder aquele foco todo. Mas adivinhem, estamos falando de Haganezuka, um cara que é muito focado em seu trabalho. E não, ele não perde o foco, de maneira alguma, ele nem hesita, ele continua ali forjando e forjando, mesmo sendo extremamente ferido pela luz superior. Gyoko bate tanto no Haganezuka que a máscara dele quebra. E vemos aí seu rosto. O cara é lindão, mano. Pô, isso aí é sacanagem, o maluco nasceu estiloso demais, dá um like nisso aí. Aí ele vai nas montanhas e bota aquele shape e pronto, Haganezuka shed. Enfim, aí com tudo isso ele continua forjando, para o desespero do Gyoko, que sinceramente eu dei umas risadas da cara dele com todo esse desespero dele todo. Sério, eu ri muito no episódio. Enfim, voltamos lá para o Muichiro Tokito, vemos que ele ainda tá pensando no Tanjiro, e aos poucos ia morrendo. Então aqui temos um discurso sobre ajuda, sobre contar com os outros e que sozinhos as pessoas têm limites. E a gente sente que o Muichiro tem um pouco disso, de sentir que ninguém é mais forte que ele. E por isso ele não podia contar com ninguém, assumindo que só está naquele local porque cometeu erros e superestimou a si mesmo. Isso por ser um pilar. E antes que qualquer coisa acontecesse, vemos Kotetsu, sim, a criatura que o Muichiro olhava como inferior, tentando salvá-lo. O que é algo sensacional. O Kotetsu foi salvar o Muichiro, alguém que até então era brigado com ele, que não tinha essa admiração toda, mas ele queria retribuir o Muichiro por salvar sua vida. Então ele tava ali se esforçando pro Muichiro não morrer. E ele também entendia que se o Muichiro morresse, a vila caía. Então ele foi salvar a sua última esperança, e pôs a sua última esperança no Muichiro. Por isso ele se esforçava tanto. Muichiro tenta pensar de modo mais racional, então ele não via como Kotetsu conseguir cortar aquilo. Ele precisava se proteger e salvar o chefe da vila. Até que um dos avatares do Gyoko se aproxima. E aí você já sabe, Kotetsu não tem condições físicas ou treinamento físico para lutar com os avatares do Gyoko. Para ele isso é impossível. Então acontece o, entre aspas, inevitável. Kotetsu é ferido fatalmente aos olhos do Muichiro, que estava desesperado. De algum modo, o Muichiro tentava se salvar, tentava se soltar dali para ir salvar o Kotetsu. Ele se sentia desesperado, ele não queria que o Kotetsu morresse. Essa indiferença que ele tinha antes agora já não valia mais nada. De algum modo, ele parecia mais apegado àquele ferreiro. Mas Kotetsu, mesmo muito ferido, assopra dentro daquela bolha d'água, enviando seu ar para Muichiro, algo genial, mostrando sua inteligência. E em meio ao primeiro ar respirado por Muichiro, vemos aquele Tanjiro da alucinação se tornando outra pessoa. Um homem com os olhos muito parecidos com os de Tanjiro, que aconselhava Muichiro a proteger os outros. E assim Muichiro finalmente corta aquela bolha bizarra com sua segunda forma, conseguindo se libertar. Mesmo assim ele estava bem ferido, mas ele seguia seu caminho agora para enfrentar novamente a Luz Superior 5. Ou seja, um segundo round com Gyoko. Também é nos revelado que aquele homem do sonho era o pai de Muichiro. E ele e Tanjiro tinham imagens bem parecidas, os dois têm um visual muito parecido. Vemos que os olhos deles principalmente são iguais. E o cabelo do pai de Muichiro lembra muito do próprio Muichiro. Mas bom, o episódio acaba por aqui com essa cena do Tanjiro sendo comparado ao pai do Muichiro. E provavelmente no próximo episódio a história vai se aprofundar um pouco mais nessa parte do pai do Muichiro. E também no passado do Muichiro, óbvio. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Foi uma análise bem mais solta. Eu queria passar um pouco mais de seriedade pra vocês, eu não sei se vocês estavam sentindo isso ou não, porque, sinceramente, os episódios aqui da Primeiras Impressões estão pegando muito pouca view. Eu tô pensando até em não fazer mais. Mas isso aqui depende só de vocês. Coloca aqui uns 2.000 likes, eu já ia ficar muito feliz. Tipo, sério, eu ia ganhar meu domingo se vocês dessem muitos likes e comentassem aqui bastante, porque eu leio todos os comentários também. Então, se vocês querem que essa série continue analisando cada episódio, deixa o like. Por favor, de coração. Mas enfim, no mais, obrigado por chegar até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e falou!